Olá, eu sou Ivani Duarte e vim novamente aqui trazer mais um vídeo para vocês. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui para falar com nós. Seu nome é Luzimar Vieira, ele é pastor e psicólogo e estará trazendo um momento de reflexão para nós. Olá, eu quero deixar aqui para você uma mensagem sobre o suicídio, que é algo que tem assolado a nossa sociedade, tem causado problemas seríssimos nas famílias, tá? O suicídio, que nós chamamos de autoextermínio, é, sem dúvida nenhuma, o resultado de um sofrimento intenso que a pessoa está passando por ele. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Há pessoas que entram num sofrimento tão intenso, mas tão intenso, que a única saída que ela encontra, e às vezes não é compreendido por isso, é matar o próprio corpo, ou seja, aquela alma ela tende a matar o próprio corpo para ser liberta. Nós às vezes até dizemos que a pessoa quer matar o sofrimento, e sem dúvida é isso mesmo, ela quer matar a dor, ela quer matar o sofrimento, ela quer se libertar daquele corpo. Isso seria o suicídio. Agora, por que a pessoa chega ao ponto de não suportar mais e querer matar o próprio corpo? É exatamente por não aceitar os paradoxos da vida. A vida ela é feita também de altos e baixos. Nós não podemos contar só com os sucessos. Aliás, precisamos entender que se há sucesso é porque existem também os momentos de, me permita dizer, fracassos. E há pessoas que não suportam, principalmente nessa sociedade moderna em que nós estamos vivendo, em que as redes sociais têm passado mensagens de que tudo pode, tudo é possível, e às vezes a pessoa não consegue alcançar esse sucesso que a mídia tanto prega, e ela entra numa depressão muito grande, e ela acaba provocando o autoextermínio, porque a vida ela tem os seus paradoxos. Nós podemos, inclusive, pensar em alguns sentimentos que levam a pessoa ao sofrimento. Por exemplo, a rejeição está muito presente na nossa sociedade hoje. Exatamente nessa nova configuração de família, nós estamos percebendo filhos sem pais, ou pais ausentes, ou pais disfuncional. É o que tem acontecido. Os nossos filhos, as nossas crianças, estão indo para a escola muito mais cedo. Eu, particularmente, fui para a escola com 6, 7 anos de idade. Hoje já se percebe crianças indo para a escola com meses de nascimento. Muitas vezes até interrompe aquela amamentação que deveria continuar acontecendo por mais um tempo, porque os pais precisam voltar à sua rotina de trabalho. Outro sentimento também que tem causado o autoextermínio, o suicídio, é a frustração. É exatamente por criar na própria pessoa uma expectativa muito grande de conquista, de alcance, e ela não consegue alcançar aquilo que ela está buscando, e ela não sabe viver com o fracasso, ou viver com os insucessos, ela entra num estado de frustração, ela não suporta. E também a vergonha, as pessoas não suportam a vergonha, as derrotas, a negação, a desordem emocional, o medo do olhar do outro, o medo do julgamento, o medo de ficar só. Aliás, há uma diferença de solidão por solitude. Há muitas pessoas em solidão e há aquelas que buscam a solitude, que elas escolhem ficar só. É diferente, mas existem muitas pessoas no meio da multidão, sentindo só, sofrendo com a solidão. E a solidão, ela mata. Infelizmente mata, porque nós somos seres gregários. Nós não nascemos para viver só. E também o medo da reprovação. Aquele medo intenso de ser reprovado. E quem disse que nós somos perfeitos? Quem disse que nós vamos acertar todos os dias? Permita-se o erro. Não que você vai buscar o erro. É legal buscar que o índice de acerto seja maior que os índices de erros. Mas nós vamos errar em algum momento da nossa vida. E precisamos entender isso. Todos os sofrimentos, todas as dores, vêm exatamente porque as pessoas, elas vêm, é natural que venham, só que existem pessoas que elas acabam ficando por mais tempo atolados nessa dor, elas não conseguem sair dessa dor. E aí me faz lembrar uma frase muito legal que diz que o ser humano ele é perturbado não pelos fatos, ele fica perturbado pela maneira que ele interpreta os fatos, é a interpretação que eu dou aos fatos que me faz sofrer. O que eu preciso então fazer para evitar o autoextermínio, para evitar o suicídio?
A saída é ressignificar. O que seria ressignificar? É exatamente isso que você pensou aí. É dar um novo significado. É começar a pensar que a vida não é tão dura como se diz. Ao passo que também a vida não é tão fácil, não é tão simples assim viver. Mas viver é legal. Viver é excitante. E eu preciso estar aberto para entender que a vida tem os seus altos e baixos, a vida ela é fluida, a vida é excitante, tem todas essas dificuldades. Mas é possível sair dessa situação a partir do momento que eu começo a ressignificar. E também, quando eu falo em ressignificar, eu falo também em tirar o afeto. O que seria tirar o afeto? Essa situação, esse sofrimento, essa dor, esse acontecimento não me afeta mais como antes. Eu cresci, eu amadureci. É importante também pensar que há uma forma de encontrar cura e alívio na comunhão com Deus, buscar a comunhão com Deus. Nós somos seres também espirituais. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. De que maneira? Falar com Deus, manter comunhão com Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Há espaço para todo mundo. Deus não fica escolhendo se é pobre, se é mais rico, se veste bem, se mora bem, se tem uma formação superior. Deus, ele olha o nosso coração. E o salmista, ele fala no Salmo 42, ele estava também vivendo um momento de sofrimento muito grande. A partir do versículo 3, ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Tem sido o meu alimento dia e noite. Isso diz um sofrimento intenso. Talvez é o que você está vivendo agora. Portanto, se me diz constantemente, onde está o teu Deus? Às vezes as pessoas perguntam isso para nós, mas às vezes nós mesmos fazemos essas perguntas para nós. Onde é que está o Deus que eu sirvo? Onde é que está o Deus que eu creio? Com certeza Ele está do seu lado, Ele está te observando. E o salmista, ele dizia isso: onde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão. Quando o salmista fala de como eu ia com a multidão, ele está falando de passado. O passado, às vezes, nos faz sofrer muito quando eu não consigo ressignificar. Quando eu falo de ansiedade, eu estou falando de futuro, excesso de futuro. Quando eu falo de depressão, que inclusive leva ao suicídio, se não for cuidado, eu estou falando de passado, excesso de passado. O passado, ele tem uma importância muito grande na nossa vida. Ele diz muito de nós, mas não significa que nós temos que viver com base no passado. Então, quando o salmista fala, dentro de mim, derramo a minha alma ao lembrar de como eu ia com a multidão, guiando em procissão na casa de Deus, com brados de júbilo e de louvor, ele está falando de uma alegria passada. E ele continua: uma multidão que festejava, por que estás abatida, ó minha alma? Ele continua perguntando. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida. Ele concorda com isso. Porquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão. Deus não é só Deus do passado. Deus é o Deus do presente, aliás, é o Deus do futuro, porque Ele é desde sempre. Porquanto me lembrarei de ti desde a terra de Jordão e desde Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Quando o salmista fala que um abismo chama outro abismo, nós devemos, inclusive, aprender com isso. Um sofrimento chama outro sofrimento. Portanto, é importante apegar-se ao Senhor. Um abismo chama outro abismo. Aos ruídos das tuas catadubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. E aí ele conclui dizendo algo muito interessante. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, de noite a sua canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. É possível sair dessa. Nessa reflexão, nós entendemos o que é o suicídio. É importante trazer para a consciência aquilo que ainda está no inconsciente para ser tratado. Entender como que isso pode acontecer e como, quem sabe, está acontecendo com você, mas encontrar também uma saída. Tá ok? Boa sorte para você, saúde, viu? O Senhor é contigo.